epístola de Tiago, no capítulo 1, desculpa, eu vou mergulhar direto para a gente economizar o tempo. No capítulo 1 da epístola de Tiago, ele começa a falar sobre a raiz do pecado na nossa vida. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Versículo 12, ele começa dizendo assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A ideia do tentar aí é no sentido mesmo de tentar fazer cair, de tentar seduzir para o pecado. Deus não faz isso, Deus não faz operação de simulação para fazer armadilha. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Vocês sabem que existe um mandamento que, se você quebrar esse mandamento, você quebra todos os outros, né? Qual que é? Acabou de falar. Não cobiçarás é o mandamento que precisa acontecer para você quebrar os outros. Você não quebra nenhum deles sem quebrar esse antes, porque ele está dizendo aqui que a cobiça é que, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, o que Tiago tem em mente aqui é dizer que a cobiça dos olhos, da carne, do coração, a vontade de olhar para mim, de declarar a minha autonomia, de dizer que eu sou a pessoa mais importante do mundo. Muita gente me pergunta: pastor, o senhor tem dificuldade com a psicologia? Eu não conheço a psicologia, né? Eu conheço as psicologias. Porque as propostas de interpretação das dinâmicas intrapsíquicas do ser humano, e psíquico, não se engane, não quer dizer mente, quer dizer alma. Psique é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa alma. Freud sabia muito bem isso daí. O irônico é que Freud, no original do alemão, diz: psique é uma palavra grega que, ao traduzido para o alemão, significa alma. Portanto, o tratamento psíquico é tratamento anímico. Isso está no original alemão de Freud. Sabe como que está no português? Psique é uma palavra grega que significa mente. Portanto, tratamento psíquico é tratamento mental. Sabe onde que aconteceu essa mudançazinha? No positivismo cientificista que eu falei mais cedo, que domina no Brasil. Então, as psicologias, como aproximações para entender as dinâmicas da alma humana, de repente viram uma pseudociência que vai descrever processos mentais e reduzir o ser humano aos seus processos mentais. Então, o problema está aí. Não é um problema contra a psicologia, é um problema de que as diferentes psicologias combatem entre si para interpretar o que é a natureza humana. Do mesmo jeito, aqui é muito fácil olhar para a afirmativa e entender que Tiago está simplesmente dizendo que o pecado vem como resultado de uma atitude de simples e pura cobiça externa. Aí seria difícil atribuir a todo tipo de pecado essa origem. Mas vamos mexer um pouco mais com o que é essa cobiça. Coisas que militam contra a alma do crente. Vocês lembram o que elas são? A cobiça da carne, o mundo e o maligno. E nessa ordem. A gente gosta de pensar, é o diabo brigando comigo. Ele geralmente é o terceiro da fila, viu? Seu maior inimigo, você dorme com ele, toma banho com ele e olha no espelho todo dia. E não é seu esposo. É você mesmo. É ali que os nossos maiores dramas estão. Aí, em segundo lugar, o mundo, que geralmente faz conluio para cirandar nosso coração. E lá por trás o maligno, que ri dessa situação, porque quando ele vê a bagunça, ele se alegra, porque na confusão é que estão as brechas que ele quer. É o mesmo Tiago que aqui fala assim: quando você for provado, isso não é necessariamente ruim.
porque se você resiste à sua aprovação, você sai mais forte e mais vitorioso. Aí ele vira e fala assim, versículo 16: não vos enganeis, meus irmãos amados, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer agora. O tema e o que nós vamos tratar, essa coisa filosófica que hoje é chamado de marxismo, mas que já esteve vestida de várias cores diferentes em outros momentos da história, tá? Ela apela de forma direta à cobiça do coração. Ela ataca a cobiça ao mesmo tempo que ela apela e depende de uma outra cobiça mais profunda do coração humano, e é dali que ela tira o seu poder tão forte de convencimento. Porque ela é uma filosofia que esconde e cobre com capas de benignidade uma postura irada, iracunda, que em última instância tem como objeto dessa ira a Deus. Por isso que Tiago começa falando, Deus não tenta a ninguém, ele não é tentado e não tenta. Ele não pode ser o objeto do rancor. E aí ele culmina dizendo aqui, sabeis essas coisas, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Sabe por que ele diz isso? Por causa da frase final que vem logo depois, que é como um machado na raiz da concupiscência da própria carne nossa. Porque a ira, versículo 20, olha lá, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ou seja, Tiago está colocando a ideia de achar que a minha ira corresponde com a justiça de Deus, busca a justiça de Deus, é o tipo de auto-engano da pessoa que se olha no espelho e depois que tirou o olho esquece do que viu ali dentro. E se engana e quer ver o que quer ver. Quer ver as projeções de suas próprias expectativas. A Bíblia está denunciando a postura de pessoas que querem transformar Deus à imagem e semelhança do homem, que é a raiz da idolatria que nós tratamos quando falamos da questão de religião. E o interessante é que aqui Tiago está fazendo isso daí, e pensa bem nessa frase, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo mundo que discute justiça social, igualdade, redistribuição de renda, todo mundo que discute engajamento social, tende a fazê-lo pensando como é que nós, pela nossa ação, podemos produzir um mundo mais justo, um mundo mais correto. E a gente perde no começo dessa discussão, a gente perde a noção de que já escolhemos os termos errados para reflexão. E quando você de partida já partiu com os termos errados de discussão, já está definido o caminho onde você vai chegar. É um exemplo que eu uso muitas vezes, talvez alguns de vocês já tenham até visto, que é o seguinte, é muito fácil
mostrar o que quer dizer isso daí. É o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda sim ou não, tá? Sim ou não, não pode ser outra resposta. Você já parou de bater na sua mãe? Por favor, sim ou não? Se você aceitar os termos da minha pergunta, já danou. Não é? O único jeito seria, eu não aceito esses termos, eu não vou responder sim ou não, porque eu me recuso, não tem essa resposta. Mas até isso ainda ficaria esquisito, né? Pois note bem, quando eu penso em termos de engajamento com a sociedade, com o mundo lá fora, de política, e eu coloco nos termos do para buscar a justiça é necessário que, em nome de fome e sede de justiça, eu produza pela minha ira ou pelo meu sentimento e sede de emancipação. A justiça que eu vou produzir não é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é produzida dessa maneira, não é semeada dessa maneira. Eu estou querendo bater bem esse ponto com vocês e essa passagem aí, o versículo 20, porque eu vou, antes de entrar nas questões mais teóricas, eu vou falar de algumas coisas muito pessoais para vocês. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, quando eu chego de manhã para o meu escritório para trabalhar. Porque na entrada do meu escritório, como é comum, às vezes, em muitas repartições públicas e lugares que são cheios de protocolo e não me toques, essas coisas, na antessala do meu gabinete, tem pendurado na parede a galeria dos chanceleres que vieram antes de mim. Todos os que me antecederam estão lá. Eu sou o número 13 na história do Mackenzie. E vários dos que eu olho na parede e vejo, eu chamava de tio quando era menina. Alguns foram amigos do meu pai, outros de avós e tudo. Tem um em particular que fica entalado um pouco na garganta. E eu nunca mandei tirar o quadro dali, porque seria uma coisa deselegante para um servo de Deus fazer. Mas eu vou explicar por que fica entalado. Porque eu tinha 5 aninhos de idade, e numa igreja talvez como essa daqui, mais ou menos desse tamanho, no interior de São Paulo, em Araras, aos 5 aninhos de idade, sabendo já com essa idade que meu pai havia se convertido ao cristianismo, saído da luta de guerrilha, como um comunista, ciente dessa história de que ela envolvia riscos, com 5 anos eu não discernia o que significava, mas eu sabia que papai tinha tido problema e ficado na cadeia há muito tempo, e que depois que ele saiu da cadeia ele virou crente, depois virou pastor, papai pastor, ministro da igreja presbiteriana, já ministro jovem, já com uma folha corrida de serviços prestados como pastor jovem, já envolvido com a liderança na Secretaria Nacional do Trabalho da Mocidade, se bem que isso foi 2 anos depois disso, mas ele já estava bem envolvido na liderança, e ele estava pregando na igreja de Araras, no púlpito, e eu estava sentado com mamãe logo na frente, mais ou menos ali onde vocês estão, meus irmãos. E alguns soldados entraram na igreja para tirar meu pai do púlpito. Entraram no meio do culto. 3 ficaram lá atrás e um veio pelo corredor e ficou mais na frente, com metralhadoras na mão. Um presbítero, eu vim entender isso mais tarde, mas é lógico que eu olhei para a mamãe e falei, no inglês que eu, quando pequeno, usava primariamente com a mamãe: mãe, eles estão vindo pegar o papai? E ela, com o olho cheio de lágrimas, segura minha mão e diz: Deus proverá, filho, Deus vai cuidar da gente. Aí um presbítero, mais esperto, assim, aquele astuto, chegou e disse, meu pai ainda pregando, ele chegou, pegou meu pai pelo ombro assim, puxou e falou: bom, o pastor Vadislau agora já terminou o sermão dele, ele vai estar aqui na salinha ao lado para orar com os presbíteros e quem mais precisar. E puxou meu pai para a salinha ao lado. E os soldados ficaram parados esperando. Bom, quando meu pai entrou na salinha ao lado, já tinham aberto o forro, tirado telhas do telhado e papai fugiu.
Papai fugiu porque tinha passado bastante tempo na cadeia, tinha sofrido muito na cadeia. Papai, de fato, tinha tido esse envolvimento político, era culpado não de crimes comuns, pela graça de Deus, Deus o impediu, mas ele tinha se envolvido numa militância que era subversiva de verdade, antes de ser crente. Quando ele saiu da cadeia, desesperado da vida, querendo destruir a própria vida, ele conheceu Jesus num acampamento. Deus transformou radicalmente a sua vida. Mas naquele momento era o pastor Vadislau que estava sendo perseguido. E ele já tinha resolvido a situação dele com o governo, inclusive servido as forças, o exército brasileiro para reconquistar seus direitos de cidadão. O que acontece é que ele não estava disposto a estar naquela situação sem saber qual era a autoridade devida que estava prendendo ele. Ele não queria desaparecer no mato com alguns soldados que não estavam ali para dar qualquer explicação. Então o que ele fez? Ele saiu, fugiu, encontrou conosco 1 hora mais tarde num lugar que nos levaram e fomos de carro para São Paulo e meu pai foi para o secretário de Justiça. Naquela época, o ministro da Justiça criou secretarias em várias capitais que eram da Justiça Federal. Então era um secretário regional da Justiça Federal. E meu pai foi a ele, que seria a autoridade maior do Ministério da Justiça naquela região, e se entregou e disse: meu nome é fulano, meus documentos estão aqui, apareceram soldados para me tirar do púlpito, eu sou pastor, tenho aqui várias referências, vários documentos, e eu não estou disposto a correr o risco mais de sofrer na mão de pessoas cuja autoridade não é definitiva. Então eu vim me entregar à autoridade maior. A razão pela qual isso tem uma conexão com o quadrinho lá na chancelaria é porque a gente veio a descobrir mais tarde que foi um dos meus antecessores que fez a denúncia de que quando meu pai contava o testemunho de conversão dele, ele não deixava de fora o fato de que tinha sido torturado. Então ele já não tinha mais nada com a esquerda, mas não deixava de fora aquele fato, e por causa disso um irmão oficial da igreja presbiteriana denunciou outro irmão oficial da igreja presbiteriana, criando aquela situação. Diga-se de passagem, o presidente do Supremo Conselho naquela época cortou o seu relacionamento com esse senhor que havia feito a denúncia porque achou impossível de engolir que aquilo tivesse sido feito. Mas voltando à história do meu pai, o secretário disse a ele: pastor Vadislau, eu já ouvi o seu caso, vi sua ficha, levantei seus documentos e eu gostaria de poder ajudá-lo porque eu tenho muito simpatia com aqueles que se convertem. Mas eu não tenho condições de ajudá-lo porque o seu caso não é com a justiça comum, é com a justiça militar. Então eu vou enviá-lo para falar com o general fulano de tal. E meu pai gelou por dentro porque esse general fulano de tal era tido como um dos piores da repressão, um torturador. Mas meu pai disse: eu vou até o fim. E ele foi então levado de Camburão para falar com esse general. Na antessala do general, o general estava demorando muito para receber meu pai. E o auxiliar de ordem dele, que era um oficial major, virou e falou: ó, seu comuna, não importa vir com história de religião, porque daqui dessa sala nenhum comunista sai com os pés na horizontal. Meu pai, nessa hora, depois de quase 20 horas de idas e vindas e todo esse temor, perdendo a cabeça, disse: eu vim aqui falar com o general, não com o sargento. E nesse momento o major foi para cima dele, mas a porta abriu e o general falou para o major: major, para! O major parou, o general virou e falou: reverendo Vadislau, por favor, entre comigo. E meu pai gelou porque disse: esse homem vai mandar me matar, ele está sendo irônico, ou tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. Quando eles entraram, o general falou para meu pai sentar, ofereceu uma xícara de café e disse:
Quando nós nos convertemos aqui na terra, os anjos no céu dão glória a Deus, mas os homens têm muita dificuldade de acreditar. Eu também me converti há 3 semanas atrás e estou pedindo a Deus uma oportunidade de começar a corrigir alguns dos meus erros, assim como o irmão tem procurado corrigir os seus. Eles se tornaram amigos instantâneos e esse general se comprometeu a ajudar a resolver a situação. Tudo o que levou foi o general pediu que meu pai desaparecesse por um tempo. Nós passamos um tempo em Uruguai, Argentina e Paraguai, papai pregando em várias cidades, e depois de um tempo retornamos. Quando retornamos, esse general mandou buscar meu pai e disse: pastor Vadislau, eu pessoalmente destruí todos os documentos e ilações da sua ficha. O senhor hoje é um homem com a ficha limpa, seu serviço militar está registrado, o senhor é um homem completamente livre, não paira mais qualquer dúvida sobre o senhor. Ironicamente, esse general morreu 4 semanas depois, de um problema de saúde cardíaco, mas Deus o levou. Eu conto isso para vocês, contar causo não é a forma como na maioria das vezes eu exponho temas ou a palavra, mas eu contei esse caso mais longo e vou perdurar nele por um segundo, porque ele é relacionado com este verso. Porque como é que pastor Vadislau Martins Gomes, na época o Lauzico, filho do presbítero Vadislau, que como presbítero fundou 3 igrejas presbiterianas, neto do Venâncio Gomes, que virou Venâncio Gomes e perdeu Silveira Sintra Damião, que era o nome original, porque lá na época do Império se converteu ao protestantismo e foi deserdado, despojado de tudo, inclusive do nome, pela sua família. Como é que o Lauzico, filho do presbítero Vadislau, virou um comunista? E até hoje, quando eu penso nessa história que vou contar, a pedido do meu pai, não vou contar essa história por escrito enquanto Deus não o tiver chamado para casa, porque Ele não quer certas partes publicadas em vida ainda. Mas um dia vou ter de contar a história toda. Mas o que me deixa estupefato é a simplicidade com a qual aconteceu o processo, onde ele engajou o seu coração numa suposta luta pela justiça, que era nada mais do que um extravasar de sua ira, que nunca produziu a justiça de Deus, e sim a injustiça. Se transformou em justiça na arma do injusto, arma da injustiça. Papai cresceu na igreja. Aos 9, 10 anos de idade, num culto especial, cheio de emoções na sua igreja, foi desafiado pelo pregador que dizia àqueles que quiserem entregar sua vida a Deus para o servir a Deus no ministério, venham aqui à frente, e o papai menino foi à frente, porque queria. Mas esse mesmo menino tinha lá suas amarguras, suas iras, coisa comum de criança, se sentia fraco porque na escola apanhava dos amigos, em secreto começou a fazer exercício e aprender arte marcial para poder se defender dos amigos. E um dia, vindo com seu melhor amigo na rua, encontrou o pai dele, meu vovô Vadislau, que vinha caminhando na direção oposta. Ele vinha caminhando com o pai dele, meu avô Vadislau, e o melhor amigo dele veio caminhando na direção oposta. O que o melhor amigo dele fez mudou completamente a vida do meu pai, porque o melhor amigo dele, inocentemente, fez aquela brincadeira, bolsinho direito aí, bolsinho esquerdo aí, né? Era uma brincadeira que amigos, meninos faziam, que você chegava e se você dissesse a frase, o que tivesse no bolso do seu amigo era seu. E quando ele falou isso, meu pai congelou, porque meu pai tinha roubado dinheiro do caixa da escola da qual meu avô era o diretor. E o dinheiro que ele tinha roubado daquele caixa estava escondido no bolso da camisa. E quando o João Pascolar virou para ele e falou, bolsinho aí?
Nem esperou, meteu a mão e tirou. E quando o meu avô olhou e viu a quantidade de dinheiro que era, sabia que aquilo não eram os trocados do filho, ao invés de fazer alguma coisa, meu avô abaixou a cabeça, ficou triste, mas não falou nada. E meu pai, no seu coração, fez 2 julgamentos. Primeiro ele disse, meu pai é um fraco, porque se fosse homem teria me disciplinado. Ele não entendeu que o desapontamento naquele momento impediu o vovô de fazer o que deveria ter feito. E o segundo julgamento que ele fez, ele disse, eu nunca vou ser como meu pai. Imediatamente ele começou a virar crítico do pai dele. Tudo que o pai dele fazia, o pai dele era dominador, o pai dele era mandão, na igreja o pai dele era um presbítero muito duro, e como menino ele começou a julgar o pai dele, e aos poucos começou a julgar Deus também. Por que Deus faz as coisas assim, assim, assado? Vocês conseguem entender a dinâmica que eu estou descrevendo? A vergonha do seu crime e de ter sido exposto faz com que ele comece a interpretar e julgar as 2 figuras mais importantes de autoridade na vida dele, o pai e Deus, dessa maneira. E no seu coraçãozinho de menino, conta o papai que ele fez a seguinte análise: eu não quero ser um hipócrita ou fraco e nem um cara injusto. Eu quero provar que eu sou mais justo que meu pai e mais justo que o Deus do meu pai. Se desinteressou completamente pela igreja, 11, 12 anos de idade. Aos 13 anos de idade, na escola, um menino muito inteligente, por isso muito avançado. Ele publicou o primeiro livro dele com 15 anos de idade, um livro de poesias, publicado mesmo. Então, aos 13 anos de idade, ele descobre um novo amigo, um promotor de direito, na cidade onde morava. E esse promotor era um marxista convicto, e ele vê no Lauzico, eles se conheceram na academia de karatê onde papai treinava. E eles começaram a conversar, e esse promotor achou, esse é um jovem com muito potencial, um jovem inteligente, vou começar a dar material para ele ler. E começou a entregar material para ele ler. E da leitura de material, eventualmente, um recrutamento para começar a fazer algumas coisas, algumas operações, e desse recrutamento, um envolvimento que crescia, eventualmente treinamento paramilitar, e aos poucos, a quebra completa com os pais, aos 15 anos saiu de casa, e em 1963, finalmente, já treinado, já engajado nas coisas, durante um evento político, houve um atentado contra o deputado Cid Franco, que era um líder do Partido Comunista, e nesse atentado o jovem Vadislau basicamente desarmou uma bomba e impediu, salvou a vida do homem. E o homem então pegou e deu uma arma para ele e disse, de agora em diante você é meu guarda-costas, nós vamos mandar treinar você e você vai cuidar das minhas operações e tudo isso daí. Em março, final de março de 1964, papai recebe a informação de que tinha dado tudo errado, de que haveria um contragolpe, de que o golpe que eles planejavam, e planejavam mesmo, não ia dar certo. Ele tinha apenas 2 dias de antecedência, recebeu a informação de inteligência com 2 dias de antecedência. Ele corre para o aparelho dele para pegar os papéis falsos que tinha, os documentos, passagens para fugir do Brasil, e descobre que 2 dos grandes políticos nos quais ele confiava, cujos nomes não vou dizer, se bem que os 2 estão mortos, já poderia dizer, mas não vou. E esses 2 então tinham passado lá e feito a raspa antes, e pego todo o dinheiro, e inclusive levado os documentos de todas as lideranças jovens que tinham ali as suas garantias. Em outras palavras, o jovem Vadislau descobriu que tinha ficado para trás. Em desespero, já não falava com seus pais há muito tempo, mas ele procurou seus pais que moravam numa cidade próxima. Ele foi de Campinas para Araras, a cidade onde os pais dele moravam, e ele disse para o pai e para a mãe, pai, eu sei que nós não temos relacionamento,
eu sei que tem muito problema, mas se eu morrer não vai nem ter jeito de consertar depois. Eu estou desesperado, eu preciso fugir, porque senão eu vou morrer. E meu avô disse: filho, passa a noite em casa, amanhã cedo eu pego o dinheiro que precisar para você fugir. Mas naquela manhã, 2 dias antes da data oficial na qual aconteceu a Revolução, o quarteirão da casa foi cercado logo pela manhã, os soldados o pegaram e ele foi levado. E o resto da história eu já contei, passou tempo na cadeia, quando saiu da cadeia, conheceu o Senhor Jesus Cristo no acampamento Palavra da Vida, teve sua vida transformada, foi preso mais uma vez, cumpriu sua sentença, uma sentença curta nessa segunda prisão. Eventualmente teve que interromper o seminário no meio do curso para ir para uma prisão militar por 6 meses, e depois fez um acordo com o governo e serviu o exército para reconquistar os direitos de cidadania. Esse é o pastor Vadislau, meu pai. Eu vi e testemunhei grande parte disso. Não a parte antes de eu existir, né? Claro. Naquela ainda estava dividida entre pai e mãe, um pedacinho de mim com cada um. O que sempre me marcou e me deu talvez uma percepção que eu queria que vocês tivessem no meio de toda essa história, é que na raiz de toda rebeldia que levou a uma opção política da parte do meu pai, havia a fome de dizer: eu vou provar que eu sou mais justo que meu pai, mais justo que o Deus do meu pai. Havia uma tentativa de declarar a autonomia, de fazer como Olavo Bilac, que no seu poema O Alvorecer do Amor, diz que Adão e Eva, no dia do pecado, morriam de medo diante da nova terra para a qual seriam lançados. E quando Eva tremia, vendo atrás de si as portas trancadas do paraíso, expulsa com Adão, Adão olha para Eva e diz: completa o teu amor comigo, abençoando o teu crime. Se você chorar, eu enxugo suas lágrimas e bebo uma a uma as lágrimas. Se você sorrir, flores vão surgir dos seus lábios. Se os espinhos cortarem a minha carne e a sua, do nosso sangue nascerá a vida. Abençoa teu crime comigo. E aí ele vira e fala: por quê? Livre de Deus, homem na terra, agora fico aos olhos teus. Terra maior que os céus, homem maior que Deus. Autonomia, o desejo da separação de Deus, porque não queremos continuar dependendo dele. E na raiz da opção política, cônscia ideológica do meu pai, estava a motivação secreta de, pela sua ira, procurar ser mais justo. No caso dele, mais justo que o pai, em última instância, mais justo que Deus. E ele encontrou, então, na ideologia marxista, aquilo que ele acreditava que seria o caminho para que essa justiça fosse estabelecida. É interessante que essa luta que ele passou é parecida com aquela que você observa na vida do próprio Karl Marx, mas ela é mais antiga ainda. Deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a origem mais distante. Não adianta que eu estou sem não peguei o adaptador. Sobre a origem mais distante desse tipo de pensamento, do que nós conhecemos hoje como a dialética materialista. Tá? O pensamento grego, numa tentativa de se libertar, enquanto o pensamento judeu, o pensamento hebraico, se desenvolvia sob a lei e sob a aliança com Deus, o pensamento grego experimentou uma transição do momento onde, basicamente, o pensamento greco-romano, mas grego nessa época, era dependente de Homero, era o pensamento mito-poético da Odisseia, era um pensamento onde você tinha explicações para a vida que misturavam mito, poesia,
e história. De repente, surge na região da Iônia, na Grécia, na filosofia a gente diz que é o período dos pré-socráticos, surgem pessoas que dizem como é que nós vamos nos libertar daquele leito, daquela cama mitopoética e conseguir descobrir uma forma de pensar sobre a vida, sobre a natureza e sobre as coisas puramente racional. Uma forma que não dependa de tradição, mas que dependa da nossa própria capacidade de análise e de percepção das coisas. Na verdade, é aí que surge a filosofia moderna e é aí que surge também a ciência moderna. E, na verdade, recomendo para quem quiser ver essa história bem interessante, um livro chamado De Tales a Dewey, escrito pelo Gordon Clark, publicado pela editora Cultura Cristã, De Tales a Dewey. Interessante que o Gordon Clark, naquele livro, fala do dia no qual nasceu a filosofia e a ciência. E ele dá data específica. Se não me falha a memória, era 23 de maio de 604, antes da era cristã, acho que umas 2h30 da tarde, ou 2h31 da tarde, foi ali que nasceu a filosofia e a ciência. É lógico que você vai virar e falar, você está louco. Sabe até a hora? Eu explico. É que ele escolhe como momento para mostrar o surgimento da filosofia e da ciência juntos, o primeiro momento de emancipação da tradição mítica e tudo, da poesia mitológica para a filosofia, é o momento no qual Tales de Mileto, com sucesso, conseguiu prever o primeiro eclipse do Sol. Ou a primeira vez que uma previsão de um eclipse do Sol foi bem sucedida. A gente tem um registro histórico de que houve isso. Tales anunciou, fez cálculos, observou, considerou, comparou calendários e chegou à conclusão e previu que haveria um eclipse do Sol e de fato aconteceu. Mas como que a gente sabe? Dia, hora, não sei o quê? Porque a gente sabe que foi um eclipse do Sol que aconteceu na Iônia numa certa época, é só fazer o cálculo de volta astronômica, a gente consegue identificar exatamente quando. Então o Clark faz a brincadeira dizendo que é ali que nasceu a filosofia. O interessante é que o que nasceu ali, na verdade, foi uma tentativa de emancipação racional. Eu entendo querer se livrar das visões míticas do mundo, mas eles não tinham a revelação especial de Deus para abraçar a lei de Moisés e os livros históricos como os judeus tinham. Então, ao libertar-se do paganismo, dos seus mitos, o que eles abraçaram? O racionalismo. E o irracionalismo, um competindo com o outro. Aí você tem uma história bacana, tem Parmênides de um lado dizendo que o que os seus sentidos veem é enganoso, que a única coisa que existe é a unidade racional. Do outro lado, você tem Heráclito dizendo, não, tudo que existe é mudança e fluxo, a unidade é só uma ilusão. Aí Platão vem, resolve esse problema, unifica. O que acontece é que o pensamento ocidental surgiu de duas fontes principais. Uma delas era o pensamento grego, voltado a um racionalismo e ao mesmo tempo com uma tensão muito grande com o ceticismo. Então a dúvida filosófica da tradição grega e ao mesmo tempo o cristianismo tem as suas raízes na tradição messiânica, na promessa, na fome e sede do reino, que são parte da tradição judaica. Então você tem essas duas origens, o pensamento grego e o pensamento judaico, logo na raiz da igreja primitiva. E essa tensão é notada até mesmo como a tensão, por exemplo, que em Atos 15 é lidada entre os cristãos gregos e os judaizantes. Mas essa formação que estava acontecendo lá na origem da igreja, ela é como se fosse assim, o combustível das paixões messiânicas de fome pelo reino, de anseio pelo reino cristão,
e o comburente do pensamento grego combinaram para entrar em ignição. E isso mudou toda a face do Ocidente. Culminou naquilo que nós viemos a conhecer como cristandade. Mudou radicalmente tudo. A força ali, ela, em certos sentidos, filosoficamente, tinha um defeito ali. Porque era sintética, essas duas coisas estavam misturando e elas não ficam naturalmente juntas. Então você tem um cara como, por exemplo, Tertuliano, que dizia: o que tem Jerusalém a ver com Atenas? Atenas é a mera sabedoria humana, Jerusalém busca a sabedoria dos pórticos de Salomão. O que ele queria dizer? O cristianismo e a filosofia não podem se relacionar porque são completamente separados. Mas, na verdade, o cristianismo, a partir de Santo Agostinho, a partir de toda a tradição do desenvolvimento histórico e teológico nosso, ele tinha esses dois elementos presentes. Mas eles eram presentes e diferentes pensadores tentavam combiná-los reconhecidamente. Depois do Iluminismo, depois de Hegel, quando Hegel chegou e tentou interpretar um novo conceito de verdade, dizendo que, na verdade, a verdade era o fruto de um conflito entre uma tese e uma antítese, e surgiu uma nova coisa, que era uma síntese, que era a evolução do espírito, que eu me referi ontem à noite. Quando Feuerbach, o professor de teologia de Marx, chegou e disse: não, na verdade, Deus é uma projeção das expectativas humanas, Marx foi aprendendo tudo isso daí, e Marx desenvolveu um sistema de luta pelo, entre aspas, reino de Deus na terra, pela justiça do reino, sem Deus. É como se ele tivesse feito uma nova síntese entre o racionalismo e o ceticismo dos gregos e as paixões messiânicas da cristandade. Fome e sede do reino, anseio pela justiça, pela verdade, pela igualdade entre as pessoas, pela fraternidade. Só que essas duas coisas que Marx resolveu botar juntos não ficam naturalmente juntas. Isso que eu estou descrevendo é o que eu tendo a descrever, e no meu livro faço isso, como a mágica marxista. A mágica marxista, a razão pela qual o marxismo tem um poder de convencimento muito grande, é porque ele faz um jogo duplo. Você tem duas coisas que você está segurando na mão. De um lado, você está segurando apelo às paixões messiânicas cristãs de fome e sede pelo reino, pela justiça. Tá? Do outro lado, você está segurando cienticismo, na tradição grego, na tradição da filosofia grega, na melhor tradição filosófica do ceticismo filosófico. Eu só aceito como verdade o que puder ser provado pela razão, nunca a autoridade nunca pode ser nosso guia. Como que você faz com essas duas coisas? Você mostrar as duas ao mesmo tempo para todo mundo, você gera uma dúvida, porque a pessoa vai virar e falar: mas isso daí que você está propondo é religião ou é fé? É ciência ou é fé? É religião ou é história? O Marx teve a genialidade de descobrir que você não precisava mostrar os dois ao mesmo tempo. Funciona mais ou menos assim a mágica. Presbítero Jorge, eu sei que o irmão é um homem analítico, um homem inteligente, ponderado, mas o George também é um homem de coração. É um homem que tem um senso profundo de justiça, que tem afetos profundos. Não deixa a sua mente fria e analítica dominar suas opiniões políticas. Pensa a respeito do bem dos outros, do bem da sociedade, das necessidades. Pensa nos pobres, pensa no reino de Deus aqui na terra, na justiça pela qual nós devemos lutar. E vamos à luta. Então eu estou apelando fortemente profético, certo? E para isso eu estou minimizando
o lado racional, certo? Então eu mostro um e escondo o outro aqui. Agora, eu chego e eu vou falar com outra pessoa, eu vou falar com o Fernando. E eu digo assim, Fernando, eu sei que você cansou na sua vida de ficar correndo atrás de sonhos e de ilusões. Eu sei que hoje você precisa de alguma coisa firme e racional. Então o que eu estou trazendo para você não é outra proposta religiosa. Esquece essas coisas religiosas. É uma questão fria e calculada. Raciocina comigo. A história é movida num processo de conflito, onde toda tese eventualmente tem uma antítese, e o que surge dessa luta é algo melhor. O que eu estou te propondo é que você reconheça que existe um processo inexorável na história, onde os modos de produção antigos serão transcendidos. O feudalismo foi transcendido pelo capitalismo. Agora o capitalismo vai ser transcendido por algo novo. Isso é uma questão de ciência, você precisa entender que é o desenvolver inexorável da história, e que você tem duas opções. Acompanha esse bonde da história comigo, luta junto, para você ser parte progressiva desse processo, ou se aliena como os outros e fica lá escondido no seu canto. Eu troquei, o apelo que eu estou fazendo aqui está disfarçado de não ser um apelo ideológico ou profético. Eu fico falando de ciência, de certezas inexoráveis, de filosofia, de análise. Só que, o que é que está alimentando o meu zelo intelectual? Paixões proféticas. E o que é que está alimentando minhas paixões proféticas? Crenças intelectuais de estratégia de como que eu vou fazer para conseguir a justiça. Todas as ideologias de esquerda partem da premissa de que o homem é essencialmente bom e o que está errado são as conjunturas, estruturas, o Estado e a sociedade. Que o ser humano, basicamente, nas melhores situações, não é um ser mau, mas que as nossas estruturas são defeituosas, as conjunturas são ruins, foram usadas por alguns homens maus para criar estruturas de dominação de outras pessoas. E essa dominação precisa ser transcendida para que, no conflito, a gente encontre um caminho novo e um caminho melhor. É o progresso. Assim como a ciência progride, assim como biologicamente o mundo evolve, a sociedade precisa evoluir também rumo a uma sociedade progressivamente mais egalitária, mais justa, porque esse mundo foi criado errado. Esse mundo foi criado defeituoso. O homem não é defeituoso, o mundo está criado errado. Esse mundo tem diferenças que não deveriam existir entre as pessoas, todo mundo deveria ser igual. Esse mundo tem lugares que são mais férteis e lugares que são menos férteis. Isso está errado, devia ser igual para todo mundo. Nesse mundo, o Criador deve ter feito algum defeito, porque algumas pessoas nascem mais capazes que outras. Isso está errado. E o dever daquele que vai lutar pela justiça social é nivelar e equilibrar as balanças. Igualzinho o Vadislau, que ainda menino resolveu que precisava ser mais justo que o pai dele, mais justo que o Deus dele, consertando o mundo errado que Deus criou. Pois na raiz das ideologias hoje que nós chamamos de esquerda, está o conceito de que nós precisamos reequilibrar as balanças cósmicas, de que o verdadeiro ato de benefício social é reequilibrar balanças injustas. Veja, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz que se eu for rico, de acordo com esse mundo, Deus me dá obrigações específicas, mais profundas que outros não têm. Se eu sou rico, eu sou obrigado a cuidar do pobre, porque é minha responsabilidade. Essas visões vão dizer, se eu sou rico, isso é uma injustiça
porque não é certo que eu tivesse mais que os outros. Então precisa tirar de mim e redistribuir para equilibrar as balanças. Não é que a fé cristã não tenha preocupação de dizer que alguém vai cuidar do pobre, mas ela joga a responsabilidade de cuidar do necessitado sobre os que têm. Ela não dá ao agente social o direito de ser aquele que vem e toma de um para dar para outro. Eu nunca esqueço um debate meu com Comblan. Comblan é um dos padres importantes aí da teologia da libertação. E nós tivemos um debate público, eu e ele, e nesse debate público, no final das contas, o meu argumento com ele foi: mas o senhor fala com tanta paixão na sua luta pela justiça, mas me parece que a sua concepção dos pobres é instrumentalizada. O pobre é uma massa de manobra para você bater na cabeça dos ricos bichos papão. Então, na verdade, você não está fazendo porque você ama o pobre. O pobre é um instrumento para você exercer o seu senso de justiça, expressando a sua ira contra os que têm. E em grande parte foi isso que deu ao marxismo a força que ele teve, logo de partida, mas esse é o defeito essencial no marxismo, que fez com que ele nunca conseguisse construir de fato, ativamente, uma sociedade mais justa. Quer saber por quê? Porque o problema da sociedade não é a estrutura, porque o defeito do homem não é um defeito de fabricação, porque o Criador criou um mundo bom, porque o Criador criou um mundo com diferenças, porque ele queria um mundo com pluralidade, um mundo com beleza, um mundo com diversidade, e porque ele deu para algumas pessoas mais capacidade e para outros menos, para que aqueles que têm mais cuidassem dos que têm menos e aprendessem o gozo do amor, e os que têm menos aprendessem o benefício de ser amado. Porque Deus criou um mundo com diferenças para que não fôssemos todos cópia um do outro. E nesse mundo que Deus criou com diferenças, essas diferenças também implicam, por causa não apenas do pecado, mas pela própria ordem das coisas, em sociedades que são diferenciadas. E existe um aspecto no qual Deus demanda de nós, vai lá ler Amós, por exemplo, ele demanda de nós que a gente faça justiça, que a gente exerça misericórdia, que a gente busque a paz, que a gente cuide do carente, do necessitado, mas ele nunca delega isso ao Estado absolutista, a um autoritarismo da parte de alguns que resolvem ser os legisladores universais do que é justiça. Olha que difícil isso. Num Estado ideal socialista, a sociedade abre mão da decisão coletiva e entrega tudo isso na mão de um politburo, de um birô de burocratas que juntos resolvem, desde os planos quinquenais, do que vai se produzir, do que vai se pesquisar, do que vai se fazer, do que vai se comer, do que vai ser permitido e do que não vai, porque todo mundo aliena os seus direitos individuais a esse grupo, na crença de que esse grupo vai, então, redistribuir de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Soa justo, né? Mas não é esse o mundo que Deus fez. Thomas Sowell, um pensador que eu admiro bastante, talvez um dos mais brilhantes na área social e econômica, como crítico, o Thomas Sowell, que é cristão, ele afirma que há duas visões básicas dominantes em termos da nossa sociedade ocidental moderna. Uma visão que ele chama restritiva e uma que ele chama irrestritiva. A visão restritiva acredita que o ser humano precisa ser restringido na sua cobiça, na sua tendência de dominar um ao outro, tirar proveito um do outro, e que o papel do governo é restrito
há restrições que ele deve impor para que pessoas não abusem dos seus espaços e dos seus direitos. A outra visão, a irrestritiva, acredita que o ser humano é essencialmente bom, mas que as estruturas são erradas e que, portanto, o papel do governo é recriar todas as estruturas para conseguir chegar a estruturas que deem ao ser humano total liberdade para que, sem restrições, surja o ser humano em toda a sua plenitude de bondade essencial. Nota que interessante. Aí a incompatibilidade com o pensamento bíblico fica patente, porque a Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia diz que os intentos do nosso coração são maus. A Bíblia diz que a nossa tendência é a cobiça, e a cobiça nos leva a toda sorte de pecados. Uma vez concebida, ela dá à luz a pecados. E que a paixão de fome e sede pelo reino de Deus não é a paixão de alguém que diz, tire as amarras que me seguram e eu, libertado, encontrarei o reino aqui na terra. Isso é o Olavo Bilac. Terra maior que os céus, homem maior que Deus. Isso é a busca da autonomia. Eu anseio pelo reino porque sei que, de fato, como Isaías fala, um dia, quando a glória do Senhor cobrir a terra como as águas cobrem o mar, aí toda a montanha vai ser rebaixada e os vales serão exaltados e todos celebrarão a beleza do conhecimento e da glória do Senhor. Aí um irmão não ferirá mais seu outro irmão. Aí ninguém vai experimentar fome, dor ou necessidade. Mas é porque Deus vai estabelecer e consumar o seu reino. Aí sim a fartura vai ser tanto que o mosto, como dizem Amós, vai correr das montanhas. Que o cara que vem semeando e o que vem colhendo vão estar um atrás do outro. Assim, o que está semeando vai ter que correr, porque o que está colhendo já está no calcanhar dele colhendo. Já pensou uma terra tão fértil que você jogou e já tem que colher? É assim que está descrito em Amós capítulo 9. Mas essas expectativas são para o reino de Deus, não para um reino que a minha ira viesse a estabelecer aqui. Vocês já notaram que todo pensamento chamado de esquerda tem esse forte viés de ser irado, é baseado numa teologia irada, ele é emancipatório e ele é cheio de demandas. É assim, eu tenho R$200 no meu bolso, ele está desesperado porque precisa de R$100 para comprar um remédio. Você tem R$300 no seu bolso. Eu chego e demando que você tire dinheiro do seu bolso e dê para ele, pulo em cima de você e, se preciso, bato e te mato para tirar aquele dinheiro e dar para ele. Quando a pergunta seria óbvia, por que eu não tirei do meu? Mas aí vem a pergunta, mas escuta, essa visão chamada de esquerda, governos de esquerda não produzem alguns benefícios? Claro que produzem. O ser humano tem defeitos graves por causa do pecado, mas a imagem de Deus não está totalmente apagada. E a graça comum significa que até nos piores governos eu vou achar coisas boas. Mas a questão essencial, onde vocês como cristãos precisam pensar, não é se vai ter coisa boa ou não vai ter coisa boa. Não é se algum bem foi produzido ou não foi produzido. É se é isso que Deus quer para o governo humano. É se é aceitável que uma ideologia baseada na ira venha produzir o reino de Deus. Aliás, suponha que a ideologia de esquerda viesse a produzir o reino perfeito, o sonho utópico que nunca aconteceu na União Soviética, que nunca aconteceu em Cuba, mas suponha que ele viesse a se realizar. Ele seria o reino de Deus na terra ou ele seria o reino do homem como Deus? Até se desse certo, ele não tem lugar para Deus. Porque ele é uma tentativa do homem autônomo de estabelecer e recriar o mundo à sua imagem e semelhança. Ele é fruto de uma teologia rebelde. Assim como Marx era um rebelde.
Aí vem a pergunta, né? Mas, pastor Davi, você está falando tudo isso daí porque você é antimarxista? Eu gastei mais tempo estudando Marx, escrevendo sobre ele, do que a maioria das pessoas que se dizem marxistas. E tenho que confessar para vocês que aprendi muito. Se você pegar meu livro e ler, você vai ver que eu tiro o chapéu para a habilidade que ele tem de criticar o auto-engano presente em muitas das posturas supostamente religiosas. O problema é que a força da crítica dele corta do lado dele também. Porque ele diz, a religião é uma tentativa de consolo para não ter que lidar com as realidades da vida. E eu digo, a sua opinião sobre a religião é uma tentativa de consolo para não ter que lidar com Deus. Corta dos dois lados. Mas o ponto essencial é esse. Aí vem a seguinte pergunta, mas isso se traduz para a política no nosso lugar? Isso se traduz para a nossa vida na academia, para a nossa vida? Ou não? Não dá para eu ser um crente e um marxista? Depende em que nível que vocês querem que eu responda. Tá? Essa suposta pessoa. Dá para ser um crente e um marxista? Em que nível que você quer a resposta? Porque, por exemplo, dá para falar, eclesiasticamente não dá, porque o Supremo Concílio da Igreja diz que considera incompatível. Então, para alguém que é filiado, federado à Igreja Presbiteriana do Brasil, a não ser que você não tenha problema nenhum em participar de um clube que você ativamente desrespeita as regras, você deveria, pelo menos por submissão, dizer, eu não posso ficar na Igreja Presbiteriana porque ela declarou a incompatibilidade básica entre o marxismo e o cristianismo. É um nível para responder, não é? Agora, esse é um nível chato, né? Porque já entra de sola, já... Vamos responder em outro nível. Existe uma incompatibilidade essencial? Sim, filosoficamente, teologicamente existe. Mas alguém que é crente pode ser marxista? Depende, o seu pode se consegue ou o seu pode se deve? Claro que consegue, nós conseguimos ser inconsistentes em tantas coisas. Nós somos essencialmente inconsistentes. O cara que idolatra o mercado porque não está disposto a idolatrar o Estado, também é um idólatra. O cara que diz, não, eu sou capitalista porque capitalismo é igual ao cristianismo, vai idolatrar o mercado. No lugar de Deus ele vai colocar o quê? Não, o mercado é soberano para todas as decisões. Eu diria, porque Deus controla todas as coisas, a liberdade para produzir e negociar os seus bens é uma parte importante para a sociedade. Mas não tenho a ilusão de que o Estado seja um ídolo, algo a ser venerado. Então, se é possível alguém que idolatra o Estado, é possível um crente, por lapso, idolatrar o mercado, também é possível um crente, por lapso, idolatrar o Estado. Então, existe esse bicho, gente crente que afirma um pensamento marxista, existe. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é isso que Deus quer? A mente de Cristo sendo formada em nós, não deveria fazer com que nós fôssemos cativos de um outro pensamento e que nós nos despojássemos de compromissos ideológicos que são cadeias, porque forçam a olhar para o mundo de um certo jeito. E porque fomentam divisão e briga. Essas visões ideológicas são as que dizem assim, olha, você precisa lutar, a luta entre as gerações, o abismo das gerações, você precisa entender que você, como jovem que é, nunca vai conseguir acertar os ponteiros com os velhos, porque existe um conflito entre as gerações. E você precisa entender que existe um conflito entre o masculino e o feminino. Por isso que o homossexual é o mais perfeito, porque ele transcendeu o conflito e chegou na nova síntese. Porque existe um conflito essencial na relação entre os gêneros. E você precisa entender que a sociedade é movida por um conflito de classes. Notou? Qual é a tônica? Conflito, 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 conflito. Que tipo de sociedade eu quero construir?
Uma onde todo mundo precisa ser inimigo de alguém para que as coisas andem para frente? Sim, a visão dialética diz isso. Tese, antítese, síntese. Afirmação, oposição, algo melhor, que eventualmente precisa ser oposto por algum outro algo. Darwin acredita que a natureza se desenvolve assim. Sempre chega o mais apto e o mais apto sobrevive e os outros vão sendo eliminados. Isso que é evolução. Evolução social é acreditar que na sequência dos conflitos, o mundo vai aos poucos se transformando no reino perfeito de Deus. Agora, esse marxismo que ansiava por uma sociedade perfeita, passou. Também difícil, né? Depois do que aconteceu com a União Soviética, depois do que aconteceu com a Albânia, depois do que aconteceu com a China. Nem a China abraça isso mais. Depois do que aconteceu com Cuba, pensar que quando era adolescente a gente ainda cantava: mamãe, eu quero ir a Cuba, quero ver a vida lá. E hoje é quase que uma piada, exceto por algumas pessoas que ainda brigam a respeito disso. Passou essa expectativa de um marxismo implementado num governo comunista internacional, passou para a maioria das pessoas. Mas o que não passou foram os pressupostos que ficaram. Os pressupostos que interpretam toda a relação social como essencialmente uma relação de conflito. E a Bíblia diz que Deus quer que nós aprendamos que nos campos da justiça se semeia a paz. Nota que não é nos campos da paz se semeia a justiça, é nos campos da justiça se semeia a paz. A Bíblia nos ensina que a nossa paixão pelo reino não é um reino construído por nós na terra. Porque a Bíblia nos ensina, nas palavras do próprio Mestre, a orar dizendo assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui como é nos céus. O desafio é grande porque todo mundo bebeu dessa água. Eu gastei tempo no começo com uma história pessoal porque eu queria que vocês entendessem o seguinte: isso não é elucubração teórica de alguém que não tem noção dos dois lados da coisa. Talvez um ou outro de vocês aqui tenha experimentado o que é a opressão da parte da polícia, o que é levar sarrafada. Até eu na universidade experimentei um pouquinho disso durante um períodozinho no qual deixei meu curso nos Estados Unidos e vim tentar Brasil, mas nem deu tempo, porque pouquinho tempo meus pais falaram: volta para os Estados Unidos porque eu não quero que você acabe na cadeia. E olha que eu era um moço crente, não estava envolvido com luta de subversão. Mas eu sei que existe não apenas uma incompatibilidade formal, mas que existe um sentido no qual essa ideologia espúria é uma teologia. É uma tentativa de recriar um mundo que não precisa de Deus. É Romanos 1. É o que acontece em Romanos 1. E por isso é um obscurecer do pensamento que procura eliminar Deus como fator principal e força motriz da história. Assim como o sentimento de emancipação individual no Éden representou Eva desafiando a Deus para tentar se estabelecer como ente autônoma, a tentativa de tirar Deus da história e abraçar o historicismo filosófico, que é o nome técnico da visão marxista de filosofia da história, abraçar o historicismo filosófico como descrição do processo da história humana autônomo de Deus. Deus não faz parte. Como é que dizia o Vandré nas músicas mais cônscias dele? Que é de Deus e a natureza. Se esqueceram com certeza da gente desse lugar. Olha, o padre com a vela na mão está chamando para rezar, mas o menininho de pé no chão não sabe nem chorar e a fome vem. A religião aí é um inimigo.
porque ela traz Deus de volta e dentro para a história. Então ela vai ser resistida. O duro é quando nós, como crentes, não entendendo que nós temos uma herança, um direito de primogenitura, que nós podemos falar de uma sociedade mais justa, nós podemos falar de instituições que cuidam dos outros de verdade, nós podemos falar de social lift, de levantar o pobre, nós podemos falar de uma transformação da sociedade, não mediante revolução, mas mediante conversão. Nós podemos falar de transformar a sociedade em antecipação do reino de Jesus Cristo, onde pessoas são transformadas em irmãos, não porque alguém chegou e disse companheiro, companheira, mas são transformados em irmãos porque descobrem que em Cristo já não existe espaço para fazer distinção entre grego e judeu, entre bárbaro e culto, entre homem e mulher, porque em Cristo estamos sendo transformados nos irmãos dele. Porque eu sei que eu estou tocando em alguns nervos com essa palestra, eu quero que vocês levem isso em conta de forma bem pessoal. Quantos de vocês aqui hoje olhem em volta para as pessoas que estão aqui? São seus irmãos de carne e de sangue. Isso foi construído porque alguém desenvolveu um projeto de luta social ou de luta emancipatória, ou porque Cristo fez com que você amasse pessoas diferentes de você. E é lógico, se um de vocês passar necessidade e os outros tiverem e não cuidarem, está errado da parte de quem não cuidou. Porque a Bíblia diz que é pecado eu ter e um irmão meu passar necessidade e eu não suprir. Mas a Bíblia também diz que esse trabalho começa em círculos concêntricos. Ele começa com a própria família e aí se estende para a família da fé. E como é que eu posso dizer que eu vou lutar pela justiça social e ajudar a estabelecer uma sociedade mais justa para que os lavradores do Amapá tenham direito à terra, e eu não zelo pelo seu direito à moradia aqui do meu lado? Eu não te dou o meu apartamento e compartilho com você. Antes eu faço especulação no mercado, estou lutando pela justiça lá, mas não estou cuidando aqui dos da família da fé. O que a Bíblia diz quando a gente não cuida dos da família da fé? Pior do que incrédulo, não é? Mas muitas vezes dizer eu sou um guerreiro da luta da justiça social é uma desculpa para não fazer aquilo que Deus me chama para fazer aqui agora. Mas não se enganem, não. O reino é dele, vai ser estabelecido por ele. Nosso dever não é equilibrar as balanças, porque Deus não errou quando ele calibrou as balanças. Porque balanças injustas são aquelas que nós fazemos, mas as balanças desse mundo e a forma como Deus estruturou esse mundo foi do melhor jeito que ele podia planejar para que os eleitos fossem resgatados e redimidos para viver a nova comunidade da fé. Porque o reino de Deus não é um reino na terra na igualdade de todos os homens. Pelo contrário, o reino de Deus começa numa grande separação entre eleitos e réprobos. Então vamos parar de fingir que nós somos egalitários. Não somos. Quer reclamar da injustiça? Reclama com Deus. Mas o reino dele começa num ato de separação entre eleitos e réprobos. Por quê? Para a glória e honra dele, para a nossa alegria. Não sei explicar mais do que isso. Mas eu sei que ele promete que é para a honra dele e que é para a nossa alegria, que nós vamos nos regozijar nisso. Eu não sei por que algumas pessoas são réprobos, por que Deus não escolheu algumas pessoas, mas eu acho mais difícil ainda entender por que cargas d'água ele escolheu a mim. E muita gente gosta de gastar tempo dizendo Deus é injusto porque não escolheu os outros e não para pensar quão injusto ele é de ter escolhido você. Porque o que nós merecíamos era o quê? O inferno. A diferença direita e esquerda ela vem da tradição francesa,
referência ao parlamento, aos que eram situação e oposição. Então, já nós estamos falando de uma taxonomia que já é inadequada. Ainda chega no Brasil onde a gente consegue bagunçar tudo, né? Até a máfia no Brasil a gente conseguiu bagunçar, né? Deixou de ser disciplinada e tudo. Eu não conheço nenhum partido puramente de direita e nem conheço nenhum partido puramente de esquerda. Eu pedi para 2 amigos meus fazerem um pequeno teste que a revista Veja fez essa semana para descobrir qual é o seu candidato ideal, e os 2 amigos meus ficaram surpresos, porque nenhum deles saiu puramente um candidato. E é gozado quando você faz o teste. Se você quiser, entra online, você vai achar, você faz o teste online, depois pede, e ela fala quanto por cento você é cada um. E eu não estou falando intencionalmente quais foram os amigos que fizeram, porque um deles deu lá 79% Bolsonaro, mas deu 80% Amoedo. E daí deu lá 15% Lula, não sei o quê. Ou seja, um pouco de identificação com cada um, né? Um deles ainda ficou todo orgulhoso porque disse, pelo menos Boulos deu 0. Mas aí o outro amigo foi fazer e deu 5% Boulos também. Existe um sentido no qual esse pedigree mais puro não existe no nosso meio. Mas vamos mudar, e em vez de usar direita e esquerda, que é o que se usa normalmente, vamos falar visões mais restritivas ou irrestritas, como o Thomas Sowell fala. A visão mais restritiva é aquela que acredita que a função principal do Estado é impedir o abuso do mais forte sobre o mais fraco. Que o Estado tem uma função de coibir o mal e recompensar o bem, de certa forma oferecendo então uma tutela limitada nas relações sociais, para que as pessoas sejam livres para perseguir seus interesses econômicos e humanos. A visão irrestrita acredita que o Estado tem que puxar para si cada vez mais a função de ser o mediador de todas as relações, inclusive as econômicas. Essa segunda tem um nome também, chama estatismo. Quando R.C. Sproul, quando Francis Schaeffer já estava no finalzinho da vida, mas ainda estava fazendo palestras, ele e o R.C. Sproul participaram juntos de uma série de palestras, e quando terminou, o R.C. Sproul e ele compartilharam um táxi até o aeroporto. Foi a última vez que o R.C. Sproul conversou com o Schaeffer. E ele falou, Dr. Schaeffer, o senhor tem sido um profeta, tudo. O que o senhor vê que talvez, na sua opinião, venha a ser o maior desafio para a cristandade no próximo século? E o Schaeffer falou, o estatismo, que é a idolatria do Estado, achar que o Estado grande é a solução para todos os problemas. Isso no Brasil é muito forte. Mas isso no Brasil é forte com todo mundo. Se você me perguntar, tem algum dos candidatos à presidência da República hoje que não tenha um quê de estatismo, pelo menos em algum canto das suas posições, eu vou dizer, eu não achei. Até aqueles que seriam ditos de direita ainda têm uma visão estatista em algumas coisas. Ironicamente, talvez o Amoedo seja o que seria talvez mais próximo de não estatista quanto a algumas questões, mas aí em questões morais ele vê uma certa o direito de uma intervenção do Estado para assegurar minorias. Quando eu acho que a melhor forma do Estado assegurar minorias é assegurar a integridade de todo ser humano e ser cego quanto a se é minoria ou se é maioria. A minha visão é assim. Para mim, a justiça deveria não ver cor, não ver gênero, ela deveria ser cega quanto a esses assuntos. Não se meter neles e querer reafirmar igualdade, mas sim ser cega quanto a isso. Se ela realmente garantisse o direito de todos de forma igual, resolvido estaria o problema, porque ninguém ia poder abusar de outro por ser uma minoria, porque estaria impedido pela própria decência que a lei exige. Então, em certa forma, eu diria que se colocar em termos de estatismo versus uma visão mais libertária. Mas o problema é que essa visão mais libertária também não é necessariamente cristã. Esse que é o problema. Ela, muitas vezes, ela é uma versão, vamos dizer assim,
Ela é uma versão neoliberal economicamente, que se faz passar de cristã porque ela reconhece um Estado um pouco mais limitado, mas ainda assim ela interpreta as relações humanas e as relações sociais como luta de poder. E porque ela faz isso, interpreta como luta de poder, ela acaba não sendo chamada de esquerda, mas ela é marxista na sua formação essencial. O marxismo cultural está presente, porque interpreta as relações como de conflito e de luta de poder. Eu acredito que as relações humanas não são sempre de conflito. Eu acredito que não é um jogo de soma zero. Você precisa perder para eu ganhar ou eu perder para você ganhar. Eu acredito que existem situações onde dentro da aliança e do pacto é possível todo mundo ganhar junto. Todo mundo sair melhor do que entrou. Essa é uma crença que seria completamente herege para o status quo dominante no nosso meio. Uma última coisa para responder. O lugar onde o marxismo é mais prevalente no Brasil não é na política. É na academia. Na academia ele é hegemônico. Se você me perguntar quantos professores, qual a porcentagem de professores crentes no Mackenzie, eu vou te responder com tristeza, que por mais que a gente esteja tentando mudar, é 3 a 5%. Mas se você me perguntar qual a porcentagem de professores não marxistas no Mackenzie, eu vou dizer para você, é menos de 1%. Ou não influenciados por isso. Toda taxonomia sempre cria um certo dilema. Toda taxonomia, que é dar nomes, né? Isso, categoria, fazer as distinções, ela, num certo sentido, ela só funciona se ela tiver algum grau de permanência. Se ela for fluida demais, vai mudar rápido demais, não vai dar para fazer as categorias. O problema é que hoje, a fluidez dos termos faz com que eles fiquem extremamente ambíguos. E são líquidos. E não dá então mais... você está certo de que existe uma certa expressão à direita e à esquerda de certas posturas. Mas o que seria o centro é tão líquido hoje que no Brasil é quase que impossível você saber que o que hoje seria chamado de posicionamento à esquerda ou à direita vai continuar sendo amanhã a mesma classificação. Não dá para saber porque as coisas vão mudar. E a outra coisa, e que você tocou num ponto importante, nós somos canibais no Brasil, ainda, igual os tupiniquins mesmo, ou os tupinambás. O que acontece? A gente pega da Europa, importa, canibaliza e recria uma versão tupiniquim. A gente pega algumas coisas dos Estados Unidos, importa, canibaliza e recria uma versão tupiniquim. Então, a gente às vezes está trabalhando com categorias que faziam sentido na Europa, faziam sentido nos Estados Unidos, mas que aqui elas já foram bagunçadas, já foram fluidas, líquidas o suficiente, que você não consegue ter certeza de que você pode usá-la por uma duração mínima de tempo que seja um ciclo eleitoral. E ao mesmo tempo você não consegue fixar, porque a partir do momento que ela é líquida, uma pessoa usa de um jeito, outra usa de outro jeito. Então você tem gente que fala a respeito de Fernando Henrique Cardoso como alguém que representaria uma direita em relação a Lula. Mas quem é de direita? Collor já foi de direita? Se você começar a falar de nomes específicos, a gente descobre que é muito difícil de categorizar, a não ser que a gente chegue em pontos específicos. Então, por exemplo, quanto à economia, fulano favorece um mercado mais livre, fulano favorece uma intervenção maior. Quanto à justiça, fulano favorece uma visão de que a justiça é construída nas ruas, de que cabe ao magistrado a interpretação criativa da lei, e outros acreditam que cabe ao magistrado ser simplesmente um hermeneuta da intenção do legislador. Então, nos pontos específicos, a gente começa a conseguir fazer essas diferenças. Mas, nos gerais, eu acho que está ficando cada vez mais confuso e difícil. Hegel e Kant fizeram um trabalhinho juntos, extraordinário. Kant queria salvar a religião.
E para salvar a religião, ele achava que a religião ia morrer diante do ácido crítico do pensamento filosófico. Então, para salvar a religião, ele pegou, deu uma injeção letal na religião, injetou formol e jogou o cadáver preservado em cima do mármore. E disse que salvou a religião. Só que ele tirou a vida da religião. Hegel chegou, viu aquele corpo bonito, falou, vou ajudar a salvar a religião. Dissecou o corpo, tirou toda a carne, mesmo com formol, e deixou só o esqueleto. E aí salvou mesmo, porque o esqueleto não acaba mais, fica lá. Os dois alegaram que estavam fazendo todo o seu trabalho para salvar a religião. Os dois foram o ácido que basicamente, no pós-iluminismo, abriu as portas para os 7 caras que eu mencionei lá. E Kant e Hegel, ambos eram idealistas, mas Kant era um idealista mais frio. Hegel já era um idealista mais radical ainda, porque no final das contas Hegel era tipo assim um idealista panteísta, ou panenteísta é o nome técnico que se usaria para descrever. Então a razão pela qual Hegel não apareceu naqueles 7 é porque ele está por trás, como o paizão de todos eles, junto com Kant. Aliás, Kant e Hegel... Olha só, tive um insight tremendo, presbítero. Kant e Hegel eram o pai e a mãe. E a esquisitice já começava lá. Eu posso responder isso em vários níveis diferentes. Eu vou ficar nos níveis mais seguros. O Supremo Conselho diz que são incompatíveis. Então, se constatado que, de fato, o que ele sustenta é filosofia marxista, então tem que levar para o presbitério. Porque o Supremo Conselho declarou a incompatibilidade e essa legislação continua em vigor. O problema é que muitas vezes não vai ser marxismo aberto. Vai ser aquela influência, aquele ranço, aquele cheiro de marxismo que está lá. Aí eu vou dizer, primeiro, eu preciso dar o benefício da dúvida, eu preciso ser gracioso com meus irmãos. Muitas vezes é porque bebeu da água e nem percebe que está sendo afetado por aquilo. Tá? Então, a gente está conversando e de repente uma irmã vira e fala assim, me preocupa muito a forma tão injusta como terras são distribuídas no nosso meio, porque na verdade a terra deveria pertencer a quem trabalha. Soa tão natural para a nossa sociedade, mas a tese, a terra deveria pertencer a quem trabalha, não é bíblica. A Bíblia diz que toda a terra é de Deus, e que Deus quer que o homem seja bom e fiel mordomo, mas que ele coloca nas mãos de um para administrar, nas mãos de outro para administrar, e que desde que esse outro não tenha tirado dele a força, se é legítimo a propriedade dele, então foi Deus que colocou na mão dele para administrar. Agora, se ele administra bem ou mal, ele vai responder para Deus. Mas o pressuposto de que necessariamente a terra pertence a quem trabalha nela, é um pressuposto que hoje soa para a gente como vaca sagrada, como verdade absoluta. Mas se você explorar honestamente, ele não tem base bíblica. Pelo contrário. Tanto é que a terra foi dividida entre os judeus e que foi dito, cada família vai ter uma herança de terra. E a prova de que era propriedade privada mesmo, que ainda virou e falou, exceto os sacerdotes. Para os sacerdotes eu não vou dar herança de terra, porque eles só vão ter a casinha onde eles moram, porque eles não vão precisar de herança material, porque eu serei a herança deles. Então, é óbvio que... Então, tem essa segunda categoria daquelas pessoas cujo marxismo cultural as influencia, não porque elas estão fazendo uma opção, mas porque não caiu a ficha da incompatibilidade básica que existe. Essas a gente só esclarece, a gente não briga com elas, não denuncia, não sai no pau. A gente só esclarece. Minha esperança é que hoje talvez alguns de vocês tenham acordado para um ponto aqui e acolá, não porque antes vocês estavam convictos de uma ideologia marxista, mas porque a esperança é sempre mostrar um pouco mais até onde chega esse marxismo cultural. Então, quando... Eu sempre repito uma frase que eu aprendi do meu pai desde menino. Quando alguém rouba uma bicicleta, você mete na cadeia. Quando alguém cai da bicicleta, você ensina a montar de novo e andar. Você não trata os dois com a mesma severidade. Então, no caso das pessoas que
estão sujeitas a essa influência, não por um compromisso consciente, a gente esclarece. Agora, existem muitas pessoas que estão comprometidas com uma ideologia marxista a serviço, porque elas estão a serviço, e a sua pergunta foi, a serviço de quem? Eles estão a serviço da ira do próprio coração e do sentimento de autonomia do próprio coração, que encontrou guarida nessa ideologia para expressar as suas iras. E essas iras são escravidão porque elas não produzem a justiça de Deus. Elas só nos distanciam de Deus e uns dos outros, porque elas transformam as pessoas ao meu redor em meros instrumentos para a tentativa de realização das minhas próprias justiças. Então, se eu te dou esmola e cuido de você, é porque eu acho que você vai... Que é o problema, por exemplo, dentro do kardecismo, né? Eu te dou esmola pelo benefício que isso vai me trazer. Não porque eu sou responsável por você. Ao mesmo tempo, se eu luto pela sua ascensão social, eu faço isso por causa do que isso faz de mim, não do que isso faz de você. A Bíblia nos ensina outro caminho, que é o caminho da mutualidade, é o caminho da fraternidade, é o caminho da paridade e da alteridade, onde eu olho para o outro e digo, o outro é meu irmão, então não é pesado carregá-lo. Eu preciso carregar porque é meu irmão. Aí é outro direcionamento. Quando as pessoas estão a serviço dessa teologia irada, elas precisam ser confrontadas. Às vezes com carinho, com amor, às vezes tem espaço para ser gracioso. Não, para ser gracioso sempre tem espaço, mas às vezes tem espaço para ser paciente. Às vezes não, a gente precisa ser um pouco mais forte. Mas sempre confronto profético, confronto com a palavra de Deus. Não é briga de internet para confrontar opinião. Porque isso daí é briga para ver quem é melhor. Para ver quem cospe mais longe. Não. A gente apresenta profeticamente e confronta, como Paulo que dizia, eis que passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Eu vou te mostrar algo melhor. Vou te mostrar uma proposta melhor. E aí há aquelas pessoas inseridas na igreja que já fizeram esse compromisso há muito tempo e que estão comprometidos com uma luta político-partidária de verdade e que são agentes. E aí a gente age com muita cautela. Isso existe, não é o mais comum, não dá para sair acusando por aí, mas existe sim, existe. Eu me afastei de uma pessoa e passei a ter muita dificuldade no relacionamento quando descobri que o sustento vinha da Venezuela, para uma ação específica. Então, quando a gente fala, a gente tem de ter a competência para ser intérprete da palavra, intérprete da cultura e intérprete da plateia, da audiência com quem a gente está falando. É óbvio que eu falo a vocês com o pressuposto de que estou falando a irmãos. Então eu tomo certas liberdades que eu não tomaria em outras situações. Mas a mesma aula dá para ser dada em outro contexto? Dá porque a linha de raciocínio é essencial, os defeitos que você encontra, por exemplo, no marxismo, defeitos epistemológicos, defeitos mesmo, os sofismas que estão lá embutidos, eles não são sofismas que só um cristão poderia ver. Qualquer pessoa poderia ver. É igual a quando eu falei do problema básico no kardecismo, da questão da caridade e do sofrimento para purgar um pelo outro. Até um não cristão, se olhar e ver desse jeito, vai falar, realmente, um não bate com o outro, um cancela o outro, como é que fica? Vai gerar essa confusão. Isso a gente chama de raciocínio pela impossibilidade do contrário. É quando a nossa forma de aproximação, o nosso método crítico é um de pegar e levar o raciocínio apóstata até as suas últimas consequências, expondo assim que ele é limitado. Então você não precisa argumentar o argumento cristão para fazer isso. Você pode argumentar nos próprios termos que são colocados para mostrar que ele é inadequado. A partir do momento em que é possível fazer essa crítica sem necessariamente trazer todos os pressupostos cristãos
explícitos para os outros, então em qualquer lugar, em qualquer contexto, dá para fazer essa fala. Onde ela vai ser diferente é que eu estou falando com vocês, se eu virar e falar, olha o que a Bíblia diz aqui, acabou, é autoridade. Ali eu não posso me fazer valer dessa crença de que todos vão se submeter à autoridade. Então eu vou me ater a criticar e desconstruir, mostrar que aquela filosofia pagã não funciona, que ela tem seus limites. Então vamos lá. De repente, um cara chamado Greg Bunsen, foi um conhecido meu, ele estava fazendo um debate televisionado nos Estados Unidos, muito importante, o debate com o presidente da Associação Americana de Ateístas. E era um debate daqueles, assim, debate público, uma audiência enorme, milhões de pessoas assistindo, e aí eles fizeram com o negócio da moedinha para ver quem que ia começar, né, com as perguntas, e deu para o Greg Bunsen começar. O Greg Bunsen, o crente reformado, meu conhecido, já faleceu, já está com o Senhor. E o Greg, então, começou falando assim, eu queria agradecer, Dr. Fulano de Tal, presidente da Associação Americana dos Ateus, por ter vindo aqui hoje e me concedido vitória nesse debate. Muito obrigado por ter me concedido vitória. E sentou. Aí passou a palavra para outro cara falou, para de fazer piadinha comigo, você é estúpido, isso é ridículo, não concedi vitória nenhuma, não sei o que, papá, soltou os cachorros em cima dele, ficou nervosinho. Aí voltou o microfone para ele e falou, eu vou explicar o que eu quis dizer. O senhor hoje de manhã acordou, saiu da cama, fez um esforço, se vestiu, se arrumou, veio aqui para conversar comigo. O senhor me tratou de senhor muito respeitosamente. O seu ato de vir aqui me mostra que o senhor pressupõe que é possível o diálogo entre duas pessoas, que o senhor pressupõe que as pessoas que estão nos assistindo vão saber julgar quem está mais certo, qual que é a verdade. Aliás, o fato de que o senhor veio participar de um debate mostra que o senhor pressupõe que existe uma verdade. Então o senhor pressupõe verdade, estrutura no mundo, verdades transcendentes, o senhor pressupõe o respeito, honra, todas essas coisas que o senhor está pressupondo, cuja sua presença aqui trai, não fazem sentido se o mundo é só energia e acaso. Só fazem sentido dentro da minha concepção de que um Deus pessoal criou um mundo pessoal. Então o fato de que o senhor veio mostra que o senhor pode dizer o que for, mas na prática o senhor age de acordo com o mundo que eu concebo e não que o senhor concebe. Por isso é que eu agradeci, porque a sua presença já é, por mais que o senhor proteste, uma concessão de que a minha visão do mundo está mais correta. Que a Bíblia diz que não tem valor algum contra a sensualidade, antes é culto de si mesmo. Ou seja, esse tipo de moralismo e legalismo leva a pecado escondido, geralmente pecado relacionado a sexo, abuso de substância ou alguma coisa desse tipo. Vai desde coisas como, por exemplo, preocupações de dizer na igreja, a igreja é democrática, os presbíteros são os representantes do povo que o elegeu. Então ele é o presbítero eleito pela mocidade, então ele representa os interesses da mocidade. Ele é o presbítero eleito pela UPH, ele representa os interesses da UPH. Mas ele é o presbítero eleito pela SAF, então ele está lá para lutar pela SAF. Cada um luta pelos seus constituintes. Então é luta de classe. Então no conselho é luta de classe, cada um luta. Está aparecendo o Congresso Nacional. É um exemplo bem prático de onde acontece na igreja. A igreja não é uma democracia, é uma monarquia. Não é uma monarquia. Ela é uma monarquia parlamentar, na qual existe representação parlamentar, porque o soberano rei explicou e deu o perfil dos ministros que ele queria e deu o privilégio do seu povo dizer se reconhecia ou não as características que ele descreveu de perfil, e então o povo, que num processo de voto individual, tem a responsabilidade de dizer se identifica ou não nos homens que se candidatam os atributos que o rei definiu para os seus ministros.
E as pessoas que o povo diz, nós confirmamos que vemos as características, são então ordenadas na igreja local para a regência e no presbitério para a docência, e então passam a representar o povo diante de Deus e representar Deus diante do povo. Eles não são representantes dos seus constituintes. Eles estão lá porque a igreja está representada no conselho e a mão de Deus guiando a igreja está representada para a congregação no conselho também. Isso é bem diferente. Mas você fala assim, essa fala que eu acabei de falar, para muita gente já deixa, poxa, eu vou sair da igreja presbiteriana então, não é democrática, não é... Isso daí é marxismo cultural. Quanto à escola sem partido. Rapaz, aí você me põe numa encrenca. Eu já dei entrevista pública em televisão sobre isso daí. Eu entendo a motivação, mas honestamente eu não acho que a luta da escola sem partido vai resolver o problema. Eu acho que o problema é um pouco maior. Eu acho que o problema, na verdade, não é que a gente devia lutar por escola sem partido, porque você não pode separar compromisso de fé e opinião política. E, na verdade, é tão difícil você mandar um professor não se referir ao seu set de valores marxistas, quanto é difícil você mandar um professor cristão não se referir ao seu set de valores cristãos. Ambos têm a fé e é a fé que informa a visão política deles. E a separação que nós acreditamos é entre igreja e Estado. O que eu seria a favor seria não escola sem partido, entendido como não pode ter referência a valores. Eu diria escola sem partido no sentido de proibir qualquer constrangimento ou coerção de alunos, proibir a doutrinação de alunos, onde alguém usa a situação privilegiada de professor para ridicularizar os alunos que não compartilham da sua visão e tudo. Aí eu toparia. Mas infelizmente a legislação acabou não ficando, na minha opinião, satisfatória, porque ela não cobre estritamente a coerção. Ela basicamente propõe o que eu acho que é um sonho quimérico, que na escola as pessoas só trabalhem em educação e não falem de valores. Mas não existe, nenhum ser humano consegue desligar. Achar que um marxista cultural vai desligar seu marxismo é achar que o crente vai entrar na sala de aula e desligar o seu cristianismo. Não vai, os valores vão transparecer. Então a minha posição quanto a essa ideia ela é complexa. Ela não é ambígua, ela é só complexa. Porque eu gostaria de um texto mais bem redigido, e aí eu apoiaria. Mas do jeito que está, eu não me sinto à vontade para apoiar. Não, entra, ele menciona isso, mas ele não pune só isso. Ele pune inclusive a própria expressão. E aí eu gostaria de que tivesse um dispositivo que deixasse claro que a liberdade de expressão toma precedência sobre o resto. Por quê? Porque o dia que eu tirar o direito de alguém não crer, eu já preparei o caminho para alguém tentar tirar o meu direito de crer. Então, quando a gente luta pelo direito da liberdade religiosa, é lutando pelo direito da crença ou da não crença. Senão, depois vem atrás da gente. Se você lembra a história de Daniel, Daniel era um jovem nobre judeu. Ele foi levado para a Babilônia cativo. Nabucodonosor fez duas maldades grandes com ele. Levou ele preso e botou ele a serviço do seu conquistador. Quer mais humilhação que isso? Fez ele virar alguém que serviria e fomentaria o sucesso daquele que tinha tomado e abusado a sua terra e dominado. A segunda maldade é que Nabucodonosor tirou o nome dele. O nome está ligado ao nosso senso de identidade, né? Você quer mais dominação do que isso? Levar o cara para uma terra estranha, botar ele para trabalhar de escravo, zelando pelo bem do seu agressor e mudar o nome dele.
E Daniel entendeu que a mão de Deus estava conduzindo e que aquilo era a disciplina de Deus, e Daniel aceitou. Mas aí Nabucodonosor tentou fazer Daniel comer os frutos da mesa da corrupção dele, comer os frutos do pecado. E aí Daniel disse, aí não, porque o que você me impõe de fora, eu não tenho jeito de resistir. Quando você quer fazer com que eu me torne cúmplice dessa corrupção, aí eu bato meu pé e digo, aqui fico eu, não posso fazer de outra forma, porque minha consciência é cativa da palavra de Deus. E eu creio que esse é o princípio. Existem aspectos nos quais a gente pode até ceder o nosso orgulho, a gente pode até ceder e reconhecer que o Estado, mesmo errado, tem algumas prerrogativas. Mas em alguns momentos, o que estão pedindo é para a gente compactuar. E aí a gente diz, aqui basta. E a gente está disposto a pagar o preço. E se preciso, disposto a ir para o tribunal e buscar proteção judicial em cima exatamente da questão de que a nossa consciência está sendo violada. E aí a gente bate o pé e, se preciso, leva o negócio diante de juiz, porque eu acredito que nessa nação existem magistrados que ainda têm amor pela justiça e apego, caso em ponto. Então, mesmo não cristãos, eu tenho a esperança de que existam pessoas que vão nos dar proteção nesses momentos. Agora, vou dizer com muita clareza, não se iluda não, isso é tudo temporário. Vocês conhecem a história do cara que foi trabalhar numa firma, era uma nova firma, e ele foi trabalhar de segurança, ele era grandalhão, forte, e aí teve um jogo de futebol, toda tarde tinha um jogo de futebol com os funcionários, depois do expediente. Ele estava lá no jogo de futebol com os funcionários, tinha um baixinho careca, baixinho, carequinho assim, loirinho, clarinho, que estava jogando futebol, e chegou assim e deu uma canelada no grandalhão. Bem feia mesmo a canelada, bicudo assim na canela. O grandalhão olhou e falou, ô seu palhaço, isso não vai ficar assim. Aí alguém chegou assim e cochichou no ouvido do grandalhão, é o dono da empresa. Aí o carequinha falou, por que que não vai ficar assim? O cara falou, porque vai inchar. Vai piorar, tá? Vai piorar. Espera 20, 30 anos e a gente vai estar fugindo. Mas até lá dá pra gente fazer um estrago maravilhoso. Dá para resistir.